Olá pessoal, meu nome é José Divan, sou professor de Física da Escola Clemente Olímpio Távora Arruda, de Baturité, e devido a essa pandemia, a escola teve de ter suas aulas paralisadas. E para que não haja um prejuízo tão grande para os alunos, a direção, junto com coordenadores e professores, decidiu realizar aulas online, via plataforma, no caso o YouTube, para que assim os alunos não tenham prejuízo na sua aprendizagem, um prejuízo tão grande, né? Vou ministrar a aula através da resolução de questões do Enem, onde selecionei algumas, e após a leitura dessas questões vou discutir alguns conceitos necessários para a resolução e assim resolver as questões. A primeira questão é a questão do Enem de 2015, a questão 49 do caderno azul. Ela diz o seguinte: um carro solar é um veículo que utiliza apenas energia solar para sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica, que, por sua vez, alimenta um motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km por hora. Considere uma região plana onde a insolação seja de 1000 Wm², que o carro possua massa de 200 kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de 9 m² e rendimento de 30%. Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria a partir do repouso para atingir a velocidade de 108 km por hora é um valor mais aproximado de qual das alternativas que a questão nos dá. Primeiramente, temos que analisar quais conceitos são necessários para a resolução dessa questão, tudo bem? O primeiro deles é saber que a energia não se cria e não se perde, né? Ela não aparece e nem some, ela apenas é convertida em outros tipos de energia. Nesse caso, a energia solar é convertida em energia elétrica, que por sua vez faz com que o motor elétrico do carro realize um trabalho sobre o solo e o carro adquira um movimento, o carro venha a realizar um movimento. E quando o carro está em movimento, ele tem uma energia cinética. Essa energia cinética, ou energia de movimento, também conhecida assim, pode ser expressa pela seguinte equação no slide. É de C, energia cinética, ou então K, como alguns livros colocam, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, onde essa energia é uma grandeza escalar, ela não está descrevendo direção e sentido do movimento que esse corpo está realizando, apenas o quão grande essa energia é em relação ao zero. Sempre que for falar de alto, baixo, grande ou pequeno, temos que dizer em relação a quê? No caso aqui é em relação ao zero, né? Que é quando um corpo está estático, está em repouso. Essa energia de movimento, ela não pode ser negativa, apenas positiva ou nula. Ela é positiva quando um corpo está em movimento. Sempre que um corpo está em movimento, tem uma certa velocidade, ele tem energia cinética. E é nula quando esse corpo não está em movimento. O teorema do trabalho-energia diz o seguinte: o trabalho realizado pela força resultante sobre uma partícula fornece a variação da energia cinética da partícula. E foi isso que ocorreu na questão. A energia solar foi transformada em energia elétrica, que fez o motor elétrico do carro funcionar, e esse motor realizou um trabalho sobre o carro. Aplicou uma força no solo que fez com que o carro realizasse o movimento. Ou seja, o trabalho causou uma variação na energia cinética do carro. O carro estava em repouso. Em seguida, devido ao trabalho que foi realizado sobre ele, esse carro adquiriu uma velocidade. Ele começou a se movimentar. Tudo bem? Se estava em repouso, a energia cinética era zero.
e a energia final, quando ele estava a 108 km por hora, era positiva. Primeiro passo para resolver essa questão é saber qual a energia cinética esse carro adquiriu após esse trabalho, que foi realizado. Vamos lá. Segundo o teorema, o trabalho é igual à variação da energia cinética, como está aí na equação. O trabalho é igual a ΔK, que é a energia cinética quando o carro está em movimento, ou seja, depois que o trabalho é realizado sobre ele, menos a energia cinética inicial, K1, quando o trabalho ainda não tinha sido realizado sobre o corpo, no caso, o carro. Essa energia cinética é uma grandeza representada pela unidade de medida Joule, onde esse Joule é igual a 1 Nm, e por sua vez o Newton também é igual a 1 kg/m por segundo ao quadrado. Por que estou falando isso? Muitas vezes, ao resolver questões, alunos esquecem de descrever as unidades de medida e, devido a isso, muitas vezes erram a questão por substituir diretamente sem analisar as unidades de medida. Se eu estou falando de energia, a unidade de medida tem que ser Joule, ou horsepower, ou até mesmo caloria. Se estou falando de força, a unidade de medida tem que ser Newton. Se estou falando de massa, a unidade de medida tem que ser algum múltiplo ou submúltiplo do quilograma. E se estou falando de tempo, tem que ser algum múltiplo ou submúltiplo do segundo. Tudo bem? Vamos lá. Além disso, a energia cinética de uma partícula é igual ao trabalho total realizado para acelerá-la do repouso até sua velocidade presente. A energia cinética desse carro é igual ao trabalho total realizado sobre ele para que ele tenha essa velocidade final, ou seja, o trabalho realizado pelo motor graças à energia solar que foi convertida em energia elétrica. E, além disso, temos que saber também o conceito de potência. O que é potência? Potência é descrito como a taxa temporal da realização do trabalho. Em relação ao zero, a potência é grande quando ele realiza um trabalho em um pequeno intervalo de tempo. Se eu realizo um trabalho grande em relação a zero, realizo um trabalho grande em um pequeno intervalo de tempo, a potência é grande. Se eu realizo um trabalho não tão grande em relação ao zero, em um intervalo de tempo maior em relação a zero, essa potência é pequena. Um exemplo, os carros usuais no dia a dia têm potência de 80 cavalos, 90 cavalos. Isso porque eles conseguem realizar um pequeno trabalho em um certo intervalo de tempo. Trabalho esse que faz com que o carro entre em movimento. Já os carros esportivos, eles têm potências altas, no caso 300 cavalos, 400 cavalos, porque ele realiza um grande trabalho em um pequeno intervalo de tempo. Outro exemplo são as lâmpadas usadas em nossas casas. Antigamente eram utilizadas aquelas lâmpadas amarelas, que o pessoal diz, e elas elas tinham uma potência grande, porém não era tão eficiente. Porque eles pegavam a energia elétrica e transformavam tanto em luz quanto em calor, mais em calor do que até mesmo em luz. Essas lâmpadas de LED usuais, elas convertem a energia elétrica em luz e também em calor. Há uma conversão de energia. A energia não some, ela não aparece do nada e nem some para o nada. Ela é transformada. No caso, a energia elétrica das lâmpadas é transformada em luz e calor. Essa potência, ela descreve quanta energia em joule é transformada em um intervalo de tempo. No caso, uma lâmpada de 12 watts, ela transforma 12 joules de energia em 1 segundo em luz e calor. Ela despeja 12 joules em 1 segundo. Essa potência também é uma grandeza escalar e ela é dada pela seguinte equação: a potência média é igual à variação do trabalho sobre a variação do tempo. A unidade de medida de potência é watt ou então joule por segundo. Vamos lá, já que discutimos a questão, agora vamos para a resolução. Como eu já disse para vocês, o primeiro passo é anotar. Os meus alunos já têm costume de eu dizer o seguinte: professor, eu não sei como é que eu resolvo a questão. O que eu devo fazer?
Primeiro passo de tudo, você vai anotar todos os dados da questão. Bem, vamos lá. Primeiro dado aqui, a velocidade do carro, a velocidade média, ao realizar a prova, foi de 108 km por hora. Eu coloquei aqui essa velocidade em dois múltiplos e submúltiplos da grandeza tempo e espaço. No caso, em km por hora e em metros por segundo. Se eu tenho uma medida em km por hora e quero transformar em metros por segundo, eu divido por 3,6. Transformando 108 km por hora em metros por segundo, fica 108 dividido por 3,6. Logo, a velocidade média também pode ser expressa em 30 metros por segundo. Segunda informação, a potência que esse painel consegue armazenar, converter de energia solar em energia elétrica é de 1000 watts por metro quadrado. A massa do carro é de 200 kg e a área desse painel fotovoltaico é de 9 metros quadrados, além do rendimento desse painel, que é de 30%. Vamos lá, primeiro passo, vou calcular quanta energia cinética esse carro tinha quando estava a 108 km por hora ou 30 metros por segundo. Transformando essa energia ou substituindo essas informações dentro da equação de energia cinética é igual a 1 meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. A massa do carro é 200 kg e a velocidade média é em 30 metros por segundo. Vamos lá, substituindo 200, 1 meio vezes 200, dá para simplificar, fica 100. E 30 metros por segundo elevado ao quadrado dá 900. 900 vezes 100 dá 90.000 joules. Ou seja, a energia cinética desse carro a 108 km por hora, devido à sua massa e à velocidade, era de 90.000 joules. Segundo passo, eu sei que a placa solar absorve 1000 watts por metro quadrado. Se a placa tem 9 metros quadrados, quanto ela absorve? A potência total que essa placa vai absorver, PT no caso como está no slide, é igual a 1000 watts por metro quadrado vezes a área, né? A potência vezes a área. Logo, a potência total desse painel é de 9.000 watts. Porém, nós sabemos que na natureza, na realidade, aqui em física, muitas vezes nós estudamos casos ideais, casos idealizados. Porém, na natureza sabemos que não existe eficiência de 100%. Sempre vai ter alguma parte do inteiro, né? No caso, nunca vai ser 100%. E aqui não é diferente. Esse painel, ele tem uma eficiência de apenas 30%. Apenas 30% dessa energia ele consegue converter em trabalho. No caso aqui, é 30% da potência total. Logo, a potência útil, como está aí, é igual a 30% de 9.000 watts, ou seja, 2.700 watts. Porém, nós já havíamos discutido antes que a potência é dada pela variação do trabalho sobre a variação do tempo, ou podemos escrever assim, potência é igual ao trabalho sobre o tempo. Porém, nós sabemos também que o trabalho é igual à variação da energia cinética. A energia cinética que o carro tem após ter sido realizado um trabalho sobre ele, menos a energia cinética que ele tinha antes do trabalho. A energia cinética inicial, como eu estava em repouso, é zero, então vamos utilizar apenas a energia cinética final. Podemos escrever então que a potência, nesse caso, é igual à energia cinética sobre o tempo. Eu sei a potência e sei energia cinética. O que eu estou buscando é o tempo que ele levou. Isolando a variável alvo, como está aí no slide, o tempo pode ser escrito como a energia cinética sobre a potência. Substituindo as informações, logo, o tempo é igual a 90.000 joules, que é a energia cinética, dividido pela potência, que é 2.700 watts. Mas nós sabemos que watts é igual a joule por segundo. Simplificando as unidades de medida, a unidade de medida que vai resultar é a da variável óbvia, no caso, o tempo dado em segundos. 90.000 dividido por 2.700 dá igual a 33 segundos. Logo, esse é o tempo
que que vai ser necessário para que ele tenha essa velocidade média com essa potência e com essa energia cinética. Obrigado a todos pela atenção, espero que vocês todos tenham conseguido compreender bem o que está sendo proposto aqui e até breve. Espero que vocês assistam os próximos vídeos e que vocês continuem estudando. Não deixem esse tempo em casa ocioso. Continuem estudando focado no objetivo de vocês. É uma crise grande pela qual o mundo está passando, porém, com a graça de Deus, logo ela vai cessar. Vamos passar por isso sim. Até mais, bons estudos e tchau!